Você já fez sua listinha de filmes para assistir nesse Natal? Dimas Dion e Thiago Quadros vão falar sobre esse assunto agora. Beleza. Então, né, tem filmes que todo Natal é garantia que vai passar. A gente tava repassando a lista, né, de filmes clássicos, mas assim, um que todo ano, faça chuvas, faça sol, passa, Esqueceram de Mim, o 1 e o 2. Sempre passa ou na Globo, ou na Record, ou na Band, tá em algum canal e é certeza. Aberto, né? Aberto, ainda passa. Do ano passado eu vi, a gente comentou do Ben-Hur no outro bloco, é mais certeza o Esqueceram de Mim do que o Ben-Hur. Você sabe que a gente não comentou sobre o Ben-Hur no outro bloco. Falamos sim, falamos? que na madrugada, depois da Missa do Galo, tem Ben-Hur. Tem Ben-Hur, né? Mas lembrando que não é um filme de Natal. Não, inclusive o Jesus é crucificado, né? Vocês estão falando do filme de Natal, a gente está falando do Esqueceram de Mim. Qual o outro que a gente tava... E o outro que a gente já vai falar. Que é o mais clássico de todos. Tá entre os meus 5 filmes favoritos da vida. Eu acho que é um clássico do Frank Capra. Feito lá no final da Segunda Guerra, né? Isso, bem final da Segunda Guerra. Bem ali no último ano de guerra. Tanto que Tive Segunda Guerra ou Primeira Guerra? Não, Segunda Guerra. Não, já era cinema falado tudo. Sim. Primeira Guerra ainda cinema mudo ainda. Que é A Felicidade Não Se Compra, de Frank Capra, vencedor de uns 9 a 10 Oscars. Naquela época era fácil, só tinha ele, né? Não, tinha outros filmes. Oscar? Não, tinha outros filmes, mas é engraçado, vai uma curiosidade. É um filme que não fez sucesso de bilheteria quando foi lançado. Ele ganhou notoriedade com o passar dos anos por causa das reprises de Natal. Tu vê? Nossa. Esse filme, logicamente, ele se passa na cidade, não na época de Jesus Cristo. Né? Não. Numa cidade no interior dos Estados Unidos. Então, a gente mencionou já, então, 2 filmes, por enquanto, e nenhum deles fala de Jesus Cristo. Fala de Natal, Papai Noel, festas de natalinas, né? Mas nem de Papai Noel, né? Nenhum dos dois falam de Papai Noel. Eles falam de épocas natalinas e espírito natalino. O que é muito bom, né? Esses 2 filmes terem essa temática e não simplesmente a figura do Papai Noel, a figura de Jesus Cristo. Mas tem um detalhe também, porque a figura do Papai Noel é importante também. Vamos pegar contexto dos Estados Unidos também. Porque assim, nós estamos no Brasil, a gente sente mais a questão cristã, porque é um país majoritariamente cristão. Estados Unidos tem uma boa parte que é cristão e tem uma parte que é judaica, que eles comemoram o Hanukkah. Então, uma maneira de incluir outras religiões, outras denominações, também é trazer essas figuras, que seja o Papai Noel, o trenó. Mais folclórico, né? Isso, mais folclórico, né? Então... Eu diria mais, no caso do Natal norte-americano, quem comemora o Natal como o nascimento de Jesus e a festa de Natal está muito mais ligado aos católicos. Sim. Os protestantes, que também são cristãos, não comemoram necessariamente o dia de Natal. Só algumas igrejas protestantes comemoram o Natal. Sim. Então, os Estados Unidos, sendo um país com maioria protestante, já tem uma redução também de pessoas ligadas à imagem do nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Então, as figuras folclóricas, né, do trenó, as 7 renas e tal. O Rodolfo, que tem o nariz vermelho. O nariz vermelho. Tudo isso fica, os duendinhos, tal, tudo isso fica muito mais aceitável, mais palatável ali pro público norte-americano. Né? E só por curiosidade, a roupa do Papai Noel originalmente é verde. Uau. E se tornou vermelha por quê? Por causa do refrigerante. Eu não ia falar marca, mas é o refrigerante. Mas tem que falar, porque foram eles que inventaram, tem que falar o nome de quem inventou. É aquele refrigerante que tá na mesa todo Natal, que não é o refrigerante do Pode Ser, então, né? Que a gente... Mas a questão do Papai Noel foi uma figura que foi evoluindo durante décadas e foi se reinventando, porque o São Nicolau era de um jeito e esse conto, até a questão do próprio Natal, os filmes começaram a também reimaginar o Papai Noel. Essa coisa dele estar onipresente, mandando de casa em casa, não sei o quê. E até a gente pega aqueles clássicos, tipo Meu Papai é Noel. Meu Papai é Noel. Meu Papai é Noel e Herói de Brinquedo, que já é mais clássico raiz mesmo, que ele já assume dessa coisa da figura do Papai Noel vestido, né? Que
Já não é o mitológico, mas é o Papai Noel comercial mesmo. Do e eles shopping. tiram. Isso, de shopping, né? Isso que. Ele senta porrada no Papai Noel, né? Isso. Tem outros filmes que também abordam isso. Bad Santa, que é o do Billy Bob Thornton, né? E que é um Papai Noel beberrão, né? Então eles mostram também esse outro lado. Tem também as figuras que não chegam a ser antinatalinas, mas assim, beira essa coisa que seria quase que o inimigo do Natal, com o anti-herói do Natal, que é o Grinch. O Grinch. Tem também, quem mais? O Jack, lembra? O Estranho Muito de Jack. também. Então, são filmes bons, né? O Grinch, inclusive, tem duas versões. Uma em desenho animado, agora recente, e tem aquela clássica do Jim Carrey, que reprisou horrores, né? Na Sessão da Tarde, né? Uhum. Algum filme religioso de Natal bom? Cara, difícil. A maioria é ruim. Como é que você me foge assim da pauta, Pois é. amigo? Mas isso daí Vamos fica ver, para um eu pego próximo agora. bloco. Isso fica para o próximo bloco. bloco a gente fala sobre filmes religiosos bacanas pra assistir. Não. Natal, Não tô no falando, Natal. não. Ruins. Ruim? Não, Não tem filme bom? não tem. Até Não tem. Não tem. Não, se tiver um bom, juro, coloque nos comentários. Filmes- se tiver um bom e que não seja com bom. Kevin Filmes Sorbo religiosos ou o bons, irmão não. daquela que fazia o Full House lá, o Kirk Cameron, que tá na lista dos piores. Eu já sei que Cavaleiro do Apocalipse do Natal. Vamos assistir aquele do Mel Gibson, cara, no Natal. não do Paixão pai. de Peraí. Cristo, meu Deus. Oh, mas aí não é Não, Natal, mas né? é Isso Páscoa. a paixão Não, mas de é Cristo. Páscoa. Isso é Tudo Páscoa, bem. mas não é Eu natalino. entendo que é Páscoa. Mas assistir um filme, o filme Paixão de Cristo, eu acho que é pecado até assistir essa porra desse filme. Não, imagina, é um filmão. Filmão, cara, mas Não é pecado, não, Meu pelo Deus. contrário. Não, ainda assim, é uma Mas produção a gente louvável, foge tudo, totalmente da pauta aqui. cara. mas Desde assim, que você é Páscoa, falou, pegar esse pedaço. desde que você falou do filme religioso Não, aqui, que tem um do Mel Gibson de Natal, que dois, né? O Máquina Mortífera. calma, porque você ia falar de Duro de Matar e eu de Máquina Mortífera. Você também tá saindo da pauta. Então tá. Não, deixa o Máquina Mortífera Calma, com Dimas, segura. então. hoje eu quero fazer um agradecimento especial pro pessoal lá da Ingredientes que forneceu pra gente os petisquinhos. Muito obrigado aí, dona Regina. O link para a Ingredientes está aqui na descrição do vídeo. Valeu. Petisquinhos não é só comida, é um estilo de vida. Petisquinho, olha lá, isso é um slogan, hein? Aproveita aí, Regina. Petisquinhos Não é comida, é estilo de vida. não é comida. Eu bati no microfone. É o seguinte, a gente tem essa questão do espírito natalino que a gente encontra no Esqueceram de Mim e o espírito natalino que a gente encontra a felicidade não se compra. E aí os dois têm essa ausência, né? Do Papai Noel que a gente estava falando até agora. E aí é legal a gente falar a respeito disso porque resgata de verdade isso. E é o que eu acho que resgata dentro da gente de uma forma humana, psicológica, emocional, uma esperança para a humanidade a respeito de, tipo, da vinda daquele que vai trazer uma boa nova, daquilo que vai florescer lá para frente. E os dois filmes têm como protagonistas heróis improváveis. Né? Uhum. Então, uma criança que é esquecida em casa e um cara que é surdo de um ouvido e ajuda as pessoas, mas não consegue o objetivo que procura ter para a vida dele, né? E que daí vai gerar ali uma consequência lá para frente do filme que é totalmente vários plot twists. Não tem um plot twist, é um filme de 1940 e tem 10 plot twists no filme. Mas sensacional. A Felicidade Não Se Compra, eu vejo que assim, é um filme mais, vamos dizer, tem uma pegada mais religioso, mas é mais metafísico. Ele não é dentro de uma religiosidade, tipo, Não. se você é judeu, você vai entender, se você é católico, você vai entender, budista, que for espírita. Então, assim, ele fala com todos, né? Então, ele tem uma mensagem mais universal nesse sentido. Sim, mas o filme começa com o protagonista tentando se matar na noite de Natal, pular de uma ponte. É assim que o filme começa. Muito bom. Né? E Esqueceram de Mim. Como que começa? galera A ia família fazer uma indo viagem. viajar de avião. Ele sendo negligenciado, né? E são histórias assim temáticas diferentes, né?
Mas aí é uma coisa que é interessante também abordar nesses filmes aqui. Ambos estão em estado extremamente vulneráveis. Sim. Mas toda a mensagem que esses filmes natalinos passam, e dos melhores, é isso, que eles é aquela questão do espírito natalino, o que é? O ajudar o próximo, tanto o Esqueceram de Mim, que ele acaba sendo ajudado por estranhos, a família, tudo, e até no Felicidade Não Se Encontra. Porque o que acontece? Ambos, como o mesmo falou, eles se sentem isolados, sozinhos, no Natal, vulneráveis e acabam sendo ajudados, né? Então, nesse ponto, eles têm sim esse ponto de união temático, né? Sim. E tem até o presidente, né? Fazendo uma ponta no filme do Esqueceram de Mim. Não, esse é o 2. O Donald Trump. Quando tu falou do tá filme Natal. Tá no 2. Tá no 2. E o Schwarzenegger fez o Herói de Brinquedo, então também. Tem um governador também que fez o filme de Natal. Né? Bom, e aí tem os filmes improváveis que a gente nem sabia que. De um primeiro olhar, a gente não sabe que é um filme de Natal. A gente tem um que é A gente tá falando do Mel Gibson, né? Do Mel Gibson. Né? Então a gente tem Máquina Mortífera. Então, ao primeiro olhar, a gente não percebe que a gente está falando de um filme de Natal. Né? Só que se passa na época de Natal, mas é aquela coisa, é pano de fundo, subtema. Aí o Ângelo até aqui em off lembrou de uma cena bem legal. A filha do Murdoch. Do Murdoch. Ela participa de um comercial e o Murdoch não sabia de que produto que era o comercial, né? Aí faz aquele drama, todo mundo vem pra sala, vão assistir, sua irmã vai aparecer na televisão, não sei o que e tal. E a menina vai fazer propaganda de um produto muito improvável. E depois na delegacia a galera faz uma zoeira com o Murdoch. Pra saber qual produto vai ter que assistir o filme. Mas o produto vai estar numa árvore de Natal. Vai estar né? numa Então árvore é isso de que é Natal. interessante, porque já cita, né, Isso. a árvore de Natal ali, colocando no cenário natalino o filme. E obviamente tem todo um contexto dramático no filme que está em torno dessa questão do Natal, porque o personagem principal, que é o Mel Gibson, ele é viúvo, e então naquele momento que é uma data festiva em que todo mundo está em suas famílias, ele que teria a companheira dele do lado, ele não tem, né? Então essa solidão que traz uma data festiva como essa toca muita gente que também passa por essa situação de estar passando por uma data festiva como o Natal e a pessoa amada não tá mais aqui com a gente, né? Ou tá sozinho, local. né? Ou mesmo tá longe da família, também tem isso. Ou num isolamento, né? Num exílio, ou numa situação mesmo de estar morando sozinho em outra cidade, buscando uma melhor sorte num outro país ou numa outra cidade. Então, essa ligação que o Mel Gibson no Máquina Mortífera faz, eu acho bastante interessante. É outro vulnerável, né? A gente falou de dois filmes agora que os personagens estavam em situação vulnerável. O Mel Gibson, de alguma forma, também tá. Outro que ficou vulnerável, John McClane, no primeiro Duro de Matar. Que também é de Natal. Também é de Natal. Também Ele está no primeiro filme, ele está quase divorciando da esposa. Ele quer resolver as coisas sozinho também e ele meio que se reconecta também com esse... Vamos lá, a festa de Natal da firma, né? Isso, exato. Então o que acontece? Ele enfrenta os vilões, tudo, mas tem esse história de pano de fundo dele também se reconectar com a família, né? Que embora tá com um pano de fundo do primeiro filme, né? Mas tem isso, dessa coisa dele se reconectar também como pessoa também. Muito bom, galera. Mas aí o pessoal mata um monte de gente São também. filmes improváveis, né? Filmes para assistir no Natal. Vamos citar um que tá para chegar agora no... Temos dois filmes agora de Natal mas que vão lançar esse ano. A gente vai citar os dois. Então, a gente já percebeu. Não, mas a gente vai ter que citar porque a gente vai ter que falar dos lançamentos, rapidamente. A gente fala dos dois lançamentos e daquele que, por aquilo que a gente viu, né, do que vai ser lançado, provavelmente vai ser bem melhor, né? Vai ser bem melhor do que o outro, né? Já vai falar os nomes dos filmes? Sim. Manda ver. Então nós teremos esse ano dois filmes. Um deles chama-se Operação Natal. Operação Natal. Que vem com um elenco fantástico. Quem tá nele? Lucy Liu, Chris Evans, que fez o Capitão América, o The Rock, que dispensa apresentações. Não gosto. Mas dispensa apresentações, é uma pessoa. E a Lucy Liu fez... Panteras, fez muitos filmes conhecidos, todo mundo vai lembrar dela quando vê o trailer. Só que quando a gente olha a proposta do filme, ele tá cheio de
de grandes nomes, porém o roteiro... Ele parece uma sátira, indiretamente. Sabe aqueles filmes que parodiam filmes de Natal? Ele parece que ele é feito ruim de propósito. Agora, ao contrário do... Mas é ruim de propósito, mas pensa. O clichê dos clichês. Sim. O Papai Noel foi sequestrado. Vamos resgatar o Papai Noel. Não. E assim, a premissa é ruim. E assim, ao mesmo tempo que eles querem fazer comédia, eles meio que querem levar a sério. Então, ele não tem um ponto de equilíbrio. Não funciona. E aí o outro filme que é o com Jack Black, que é o Dear Santa. Que aí o que acontece? Pode contar a sinopse. Né? Então, a proposta do Dear Santa é... Imagina uma criança escrevendo cartinhas para o Papai Noel, querendo os presentes, né, de Natal. Só que daí quando ela escreve, como uma criança pequena ainda escrevendo, em vez de escrever Dear Santa, né, porque nos Estados Unidos é Santa Claus, ele escreve Dear Satan. Satã. E aí quem que atende a carta? O próprio Satã. O capeta vai Sim, arrumar o capiroto, em vez de ser Papai Noel, é o capiroto que vai atender o menino. E o melhor de tudo é que o capiroto é o próprio Jack Black. Então, pô, é um filme que vai funcionar. E assim, não se leva a sério do trailer. Então, assim, ele é zoeiro de início ao fim. Então, assim, beleza, ele é um besterol. Agora o outro, ele é um besterol que quer se levar a sério como um filme de ação. Então, assim, ele tá naquele nível dos últimos filmes do The Rock, assim, que não encontra o ponto de equilíbrio. Não tem mesmo. Galera, a gente vai colocar a lista dos filmes natalinos que você não pode perder aqui na descrição do vídeo. Confiram. Obrigado, Thiago. Obrigado, Dimas. Feliz Natal para vocês. No próximo bloco, os piores filmes natalinos. Não perca, é mais engraçado ainda do que esse. Valeu. Um bom Natal.